Diante de um contexto bem importante, que são desafios para nossas vidas e que faz parte da nossa salvação. Aquilo que Cristo nos ensinou, que nós fomos salvos e já Ele nos transformou em testemunhas. Ele nos transformou em pessoas que poderiam transformar vidas de outras pessoas, levando o testemunho não pelo seu trabalho, mas pelo efeito da palavra de Deus, como testemunhos de Cristo. Então, a nossa igreja, esse período, está fazendo um programa de missões no mês de agosto, é sempre aniversário de missões no final do mês, e este ano tem feito um desafio que é falar sobre o tema Alcançando o Mundo, Testemunhando do Amor de Cristo. Eu vou pedir que os que conhecem o tema repitam comigo: Alcançando o Mundo, Testemunhando do Amor de Cristo. Esse é o tema para o mês de agosto, aliás, do ano todinho. E o mês de agosto está sendo focado no tema Missões Interculturais. O que quer dizer isto? Missões interculturais. E pensando em missões interculturais, nós temos levado nossos pensamentos a meditar naquilo que isso significa e qual é a nossa responsabilidade nesse sentido de fazer missões. Quarta-feira passada nós estivemos num tempo de oração lá na igreja e pensando exatamente no nosso tema e levando os nossos pensamentos a esse sentido de fazer missões, e de modo especial falando sobre missões interculturais. E nós trouxemos para a igreja naquele dia, naquela quarta-feira, algumas noções do que poderíamos tomar como metas e como sinal de seguir, que é atender aquilo que Cristo ensinou. No livro de Mateus, de Lucas e outras referências, há um versículo que diz assim: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa palavra de Cristo é para a igreja, para nós todos aqui, para cada salvo.
rogar ao Senhor da seara para que mande obreiros para a seara, onde estão lá as pessoas precisando ouvir do amor de Cristo. E aí nós sugerimos naquele momento à igreja a pensar em orar por esses missionários, por missionários que poderiam surgir. Nós fizemos uma lista de 10 itens aqui para apresentar à igreja, para colocar na sua relação de oração, visto que quarta-feira era dia de oração, mas que também os irmãos poderiam continuar orando por isso. E nós preparamos uma mensagem para hoje que é baseada no texto que foi lido, que o tema seria Vinde, Ficai e Ide. Continua sendo. Só que nós fizemos assim uma espremida no nosso sermão para poder falar sobre isso como sugestão da direção do Departamento de Missões. E as justificativas foram dadas e eu pensei, por que não a gente também trazer para a congregação, no final, e a igreja, junto aqui, para pensar, quando você chegar em casa, vai orar por missões durante o mês todo e continuar orando, e pensar nessa particularidade que é missões interculturais. Então nós colocamos aqui uma lista. Eu queria até distribuir para os irmãos, se alguém pode ajudar. O pessoal da Bereia que estava na quarta-feira pode deixar para o outro, por favor. Aqueles que não estavam na quarta, pegue, se sobrar, pode distribuir para os irmãos daqui primeiro, Caso sobre, você pega um. Eu sei que de quarta-feira todo mundo tem aí, E eu fiz essa lista e eu quero seguir com os irmãos rapidamente, como foi a sugestão do Departamento de Missões, para trazer aos irmãos também o mesmo sentimento de orar em favor da seara. E a ordem de Cristo foi: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a nossa oração durante esse mês e sempre será que o Senhor mande obreiros, para a sua seara, ou seja, para os campos aonde a semente será plantada. A Bíblia fala em vários lugares sobre isso. Tem parábolas falando sobre o semeador, que plantou a semente, caiu aqui, ali, mas ela frutificou. Quem frutificou a 10, 100 e tal, e etc. E então, como semeadores da palavra que somos, todos nós temos então essa responsabilidade de semear a palavra, que é a palavra de Deus, mas também de orar em favor de mais obreiros, de mais obreiros para a seara, e que seja essa nossa oração durante esse tempo, não só hoje, mas durante esse mês de agosto, e continuar orando por obreiros para a seara. Então eu coloquei aqui alguns itens, eu não vou demorar muito em cada um deles, mas o irmão até sugeriu que eu situasse, pontilhasse aquelas ilustrações que temos lá, porque estão ligadas ao trabalho missionário intercultural. Então, a primeira coisa que nós colocamos na lista aí, que os irmãos vão levar para casa e vão depois hoje no seu devocional ou amanhã, primeiro é orar por obreiros para a seara. Quantos obreiros que a seara está precisando? O versículo diz que o campo é grande, mas os obreiros são poucos. Então, quando a gente senta, por exemplo, com a associação de igrejas para fazer o levantamento do trabalho, a gente observa que igrejas que estão sem pastores, ou pastores que estão sem igreja, mas a gente observa lugares que não tem igreja, que não tem o evangelho, que ninguém chegou lá para pregar a palavra de Deus. Então são campos em que ainda a semente não foi plantada. E aqui nós podemos falar em todos os aspectos: missão urbana, missão na cidade, no interior, em outros países, enfim, falar em missões em todos os aspectos. Que seria missões? Você não vamos ver durante a mensagem, você não vai, você pode orar, você não pode orar, pode contribuir, etc., mas pode fazer os três também. Então, em segundo lugar, ouça a voz de Deus chamando. Aqui é um desafio para nós como igreja.
Será que você já ouviu a voz de Deus te chamando para ser um obreiro? Será que Ele já te chamou para fazer o trabalho de Deus? Ele chamou Isaías assim: a quem enviarei? Isaías, e quem havia por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E alguém disse que alguns irmãos estão ouvindo a voz de Deus, sim. A quem há de vir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, manda meu irmão. Eis-me aqui, Senhor, manda meu vizinho. Eis-me aqui, manda outro. Então, para orar sobre isso, ouça a voz de Deus chamando. Será que Deus tem falado para você sobre o trabalho de evangelismo? Ponha isso na sua oração. Terceiro, entregue de vidas para a seara. O que estamos querendo colocar aqui é que nós precisamos de orar por mais obreiros. Nossa igreja Bereia, que vocês são bereianos também, nós já tivemos a oportunidade de enviar pelo menos 38 obreiros para o campo, a nossa igreja. Pelo menos 38 obreiros estão espalhados por esse Brasil afora, de norte a sul. E nós somos gratos a Deus porque Deus nos deu a oportunidade dessa igreja ser usada por Ele para que obreiros fossem espalhados por aí. Tem no Nordeste, tem no Acre, tem em tantos lugares por aí, tem obreiros que saíram da Bereia, se converteram lá, cresceram lá e tal, e hoje são obreiros. Alguns estão no céu, né? Eles já estão no céu, estão bem legal lá. Então, ore por entrega de vidas. Houve uma época no seminário, na Bereia, que nós tivemos 11 alunos estudando no seminário, 11, e todos eles formaram, e estão aí. Só de uma família foram 5 formaram, e estão aí servindo a Deus. Então, ore por entregas de vida. Quem sabe hoje à noite Deus fale no teu coração para entregar a sua vida para o trabalho, para o ministério. Eu não sei. Quem sabe eu fui chamado definitivamente em um culto ao ar livre, na rua, no meio da rua. O pastor estava pregando, o pastor Frederico Ó, pregando uma mensagem evangelística. Deus falou no meu coração naquela época. Eu só tinha 16 anos. Eu tinha feito a minha primeira viagem missionária quando eu tinha 14. Não tinha ideia de que Ele me chamaria para o ministério, mas eu tinha 16. Quando o culto estava acontecendo na esquina da rua, e Deus falou comigo naquele dia. E foi naquele momento que eu senti que Deus estava me chamando para entregar a minha vida. E aos 16 anos eu tinha, nessa época, aos 17 eu fui para o seminário para estudar. Foi difícil deixar a família e tudo mais, etc. E Deus me tem abençoado até aqui. Hoje nós estamos com 55 anos na obra missionária. Então eu agradeço a Deus e até peço de Deus perdão se eu não fiz o que deveria fazer nesses 55 anos, eu deixei alguma coisa de lado. Então, entrega de vidas, igrejas com coração em missões. Eu louvo a Deus que a Bereia, com todas as suas dificuldades e lutas, tem feito missões. A nossa igreja já organizou 2 igrejas em Manaus, El Shaddai e a igreja Elim. Lá em Foz de Jutaí, a Bereia teve missionário por 3 anos e meio. Lá em Altazes, aliás em Codajás, a Bereia teve um missionário que ficou lá por 1 ano e 6 meses organizando aquela igreja. E a igreja foi organizada sob a ajuda da Bereia, da parceria com a missão Paulo do Tarso, mas também houve outros trabalhos como Fonte Boa, etc, etc. E na estrada, indo para Itacoatiara, um trabalho que começou com 3 ou 4 pessoas indo lá, depois, hoje tem 3 a 4 igrejas lá, algumas congregações, já não está mais na nossa tutela, mas a igreja começou esse trabalho lá com algumas pessoas. Então, igrejas com o coração em missões. Temos aqui a Efrata, por quem oramos e por quem nós trabalhamos, lutamos e caminhamos lado a lado. Essa programação hoje é uma dessas razões, para que a congregação e a igreja andem lado a lado, um ajudando o outro. O outro item aí que vocês têm, eu quero ser breve em cada um: igrejas enviando obreiros. Como eu falei, nossa igreja enviou pelo menos 38 obreiros. O último obreiro que nós enviamos foi a irmã Maria Penha. Os irmãos aqui conhecem Maria Penha, né? Ela já veio aqui, trabalhou aqui com a congregação.
Maria Penha, ela está trabalhando em Nova Olinda, dá assistência em pelo menos 6 congregações lá. Ela não é pastora das congregações, mas ela dá assistência lá, tem um instituto lá, que ela dá assistência também. E não está conosco na nossa igreja, está com a igreja de Nova Olinda, mas nossa igreja tem um prazer grande em saber que Deus mandou esse último obreiro. E a pergunta que eu deixo aqui hoje à noite é: quem será o próximo? Quem vai ser o próximo que a igreja vai enviar para o campo? Eu não sei, mas quem sabe está entre vocês, está entre nós aqui. Eu já estou ficando velho, conforme o pastor João Costa, já estou com o pé e meio na cova, mas esse meio ainda dá para fazer alguma coisa até chegar o tempo que nos resta. É o estudo que estamos fazendo no 1 Pedro. Então, igrejas enviando obreiros. Outro item é igrejas enviando obreiros, igrejas sustentando obreiros. A seara, os obreiros são enviados, mas eles precisam de sustento para que eles possam fazer o trabalho. A vida é cara, às vezes tem famílias grandes e precisam de sustento para o ministério que eles estão fazendo. Então, orar por igrejas que sustentem obreiros. Orar por igrejas que sustentem obreiros. A gente não quer aquela história de que o missionário vem do interior para a igreja só para pedir. Não, ele não vem para pedir, ele vem para agradecer. Agradecer o que Deus fez lá no campo. E ele está aqui na igreja para agradecer. Logicamente, a igreja pronta para sustentar. É isso que diz o livro de Atos, capítulo 13, que a igreja enviou 2 missionários, Paulo e Barnabé, sustentava, acompanhava com apoio espiritual e etc, etc, etc. E eles voltaram depois contando quantas coisas Deus tinha feito através do ministério que eles tinham realizado. Aquela igreja, a igreja lá em Antioquia. Então, outro item é a famílias dos obreiros na cidade ou no campo. É difícil para os obreiros irem para os campos, que tem famílias, 5, 6 filhos. Alguns missionários têm mais ou menos isso aí, 5, 6 filhos, e manter lá no interior é tão difícil como manter aqui na cidade. E alguns deles, alguns não, eles vão crescendo, precisam estudar, precisam sair lá da tribo, por exemplo, e por onde vão. Algumas missões têm casas onde recebem os filhos para ensinar, outras têm que ficar com parentes ou algum lugar onde vão receber orientação e estudos e tudo mais. E é difícil, por quê? Porque eles ficam lá, os filhos ficam aqui, o ministério fica assim meio dividido, porque os filhos estão aqui e eles estão lá. Então, orar por obreiros na cidade ou no campo. Nós contamos que a missão Acre, que é a missão que nesse dia nós falamos tanto, o primeiro missionário da missão Acre, ele veio para o Acre, ia para a boca do Acre, mas depois ele escolheu ir lá mais para cima, para o Rio do Sul e etc. Não, foi para o Sena Madureira. Aí ele foi lá para o Sena Madureira, e então lá ele estava aí, e a esposa, que só tinha 2 anos de idade, eu acho, para fazer o trabalho lá. E ficaram o tempo de missionário, voltaram de férias para a Irlanda e decidiram assim: bom, trabalho difícil lá no interior, cuidando desta criancinha, com todas as lutas que a gente tem, vamos deixar nossa filha com uma família que vai cuidar dessa criança, e deixar a criança com essa filha, com essa família. E ele diz que nunca esquece o coração partido, porque na hora que eles estavam saindo, a criancinha já estava com 6 anos, eu acho. Ela ficou chorando, porque quando é que não vamos ver vocês? E eles só foram ver depois de muito tempo, porque nesse período caiu a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo aquilo lá, e eles não puderam voltar para a Irlanda, ficaram aqui por muito tempo. E voltaram lá, a filha quase não reconhecia quem era eles. Mas eles fundaram o primeiro trabalho lá no Acre. A igreja hoje tem 137 anos que eles começaram lá, aquele trabalho, e assim vai. E hoje eles só tem uma neta que ainda dá o testemunho deles lá na Irlanda, e hoje a missão vai completar 90 anos, porque alguém se dispôs a ir pregar o evangelho bem distante. E a dificuldade com essa questão de família é que a gente tem colocado para orar. Orem por as famílias dos missionários,
as dificuldades que eles enfrentam. Aqui na cidade de Corucã. O outro item é em terras distantes. E aqui vai a nossa parte do tema que a igreja está focando nesse período, que é missões interculturais. O que quer dizer isso? Nós anotamos aqui algumas coisinhas para a gente ter ideia. Você tem aí, quando eu ouvir falar de missão intercultural, vai lembrar isso. Missões em terras distantes, missões além do bairro Jorge Teixeira, vai até a África, até a Ásia, até onde for, missões interculturais. Eu coloquei aqui algumas coisas que vão nos ajudar a orar. Língua, eles falam línguas diferentes. Alguns deles têm, por exemplo, pastor, eu não contei isso na quarta-feira passada, pastor irmão Wilson, mas o pastor Israel Lima era pastor da igreja de Cachoeirinha por um tempo. Ele trabalhou nas ilhas Bonaire com a Rádio Transmundial. Muita gente aqui se lembra da Rádio Transmundial. Ele trabalhou lá. A língua era holandês, inglês e francês, mas havia 29 dialetos, que eles chamavam de papiamento. 29 dialetos. Então eles trabalharam no meio deste povo que falava inglês, francês e holandês e mais 29 dialetos. Como é que era para o pastor pregar aqui para essa população falando dessa diversidade de língua? Good morning, how are you? Como está levou? Isso aqui. Aí eu já vou começar a misturar aqui as línguas, eu não falo nenhum nem outro, né? Mas então, o que seria, como é que a vida deles está? E eu sempre fiquei pensando o trabalho dele na Rádio Transmundial. Ele fazia um trabalho em língua portuguesa. Muitos aqui devem ter escutado a Rádio Transmundial no passado, ou também a BBC, aliás, a Voz dos Andes, que é daqueles tempos passados. Então, a primeira situação que você tem que lembrar quando falar de missionários em terra distante. Nós temos uma jovem que era da Bereia, agora não está conosco, mas ela, quando criança, sempre pequenininha, ela sempre chegava comigo e dizia: pastor, eu vou trabalhar em terras de língua diferente da minha. E eu sempre dizia: é só uma criança falando, é só uma criança dizendo. Mas eu ficava pensando, de repente Deus está chamando. Mês passado nós fomos surpreendidos. Ela estava na Bereia, estava terminando o curso da Novas Tribos, e ela está noiva já, e o rapaz também já está noivo, né? O rapaz também está terminando o curso das Novas Tribos, e eles vão trabalhar bem ali, em São Príncipe, São Tomé Príncipe. Eles vão trabalhar bem ali, num lugarzinho da África. Vão trabalhar na África. Ele é sobrinha da irmã Leia. Aí eu fiquei falando com ela e até fiquei emocionado eu também, quando eu disse: olha, daqueles dias ser criança falando comigo que ia trabalhar em terras distantes, falando de outra língua. Eu nunca tinha ideia, você talvez não também, mas agora você está indo ser missionário lá na África, no lugar chamado. E eu perguntei do pastor, ele disse: eu falo inglês e falo francês e falo os idiomas que tem lá, 3 ou 4. Eu disse: tá bom, esse aí não vai ter problema, porque ele já fala as línguas de lá. Mas quem vai para lá que não fala? Ela, por exemplo, vai demorar um pouquinho até falar todos esses idiomas. Então, lembrem, em primeiro lugar, língua. Segundo, costumes e cultura, totalmente diferente, tudo diferente lá. Portas abertas para a evangelização. Esses lugares são difíceis de evangelizar. Muitos desses países as pessoas entram como profissionais, por exemplo, dentista. Ele entra como dentista, mas ele é pastor e é missionário. Mas ele entra como dentista. E como dentista ele faz o trabalho de missionário. Isso é missão intercultural. Pastor, fugiu o nome dele agora, mas nós estivemos com ele na missão, pregando junto com ele. Eu era um dos pregadores lá, Missão Internacional em Boa Vista. Heron, o nome dele, Heron. Ele trabalhava na África, agora está em Portugal,
Ele trabalhava lá e ele entrou como dentista. E ele trabalhava no consultório dele evangelizando os clientes. Para que ele evangelizasse, ele tinha um tradutor. Olha só a questão, o tradutor não era convertido. E ele dizia: Senhor, se o Senhor pode usar este homem que nem te conhece para traduzir o que eu estou falando para esses pacientes e transmitir para o Evangelho, só que ele não podia ser apresentado como missionário, ele era dentista, e para todo o efeito ele era dentista. A esposa ficava nas praças com vídeos mostrando para as senhoras em especial, aprendendo a língua daquele setor lá da África para fazer o Evangelho. Detalhe, eles tinham uma bagagem deles arrumada o tempo todo, as malas estavam sempre prontas, porque eles podiam chegar em casa e ter a ordem de sair do país. Era assim a situação deles naquela época. Hoje eles estão em outro país. Então, costumes e culturas, portas abertas para o Evangelho. Crentes ouvindo a voz de Deus, crentes de modo geral ouvindo a voz de Deus. Não faça como aquele missionário que ele era desafiado a ouvir a voz de Deus e a orar por missões. E ele dizia: eu creio nisso, mas eu não vou orar. Eu não vou orar porque de repente Deus responde: és tu que vai, tu que vais. E ele voltava para casa e não orava. Um belo dia, em 84, nós estávamos num grupo daqui de Manaus, visitando lá dos Estados Unidos, e ficamos hospedados na casa deles, alguns de nós. E eles falaram conosco: pastor, Deus tem chamado a gente para o missionário. Fomos desafiados. Ele contou a história lá e de repente ele trabalhava bem, ganhava bem lá. E então agora eu estou decidido ir para o campo missionário. Não sabemos para onde. Temos pensado no Brasil e temos pensado em Manaus. Você conhece Manaus? Você é lá que mora? Então ela perguntou para mim: a senhora, é seguro morar em Manaus? Depende do que seguro que você está perguntando. Ela disse: mas não tem jacaré na rua? Tem onça na rua? Tem onde a gente comprar as comidas? E a gente explicou para ela que Manaus era um centro industrial e tudo mais, etc, etc. E pronto, naquele dia foi a conversa única com ele. E um ano, 2 anos depois, a irmã da Cintia chegou comigo: poderoso, tu não vai acreditar. Ele disse: o casal, o Bruce e a Lindy, entraram numa missão, estão indo para Manaus, para ser missionários em Manaus. Eu quase, o coração explode, porque aquela oportunidade lá, falar com aquele casal, sem ter ideia de que Deus poderia estar nos usando para incentivar aquele casal. Eles ficaram aqui, fundaram a igreja de Oswaldo Frota, aqui perto do Rio do Vale, e trabalhavam na escola de inglês aqui. Quando foram lá para Gabriel da Cachoeira, trabalharam lá por muitos anos, entre os índios e o povo também de lá. Agora, eles estão nos Estados Unidos. A igreja que ele está pastoreando é uma igreja de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Ele é missionário entre brasileiros que moram lá. Então o trabalho dele diz qualquer dia vai me convidar para fazer uma conferência. Espera. Então, veja como é que o trabalho de Deus é. Então, que escutemos a voz de Deus. Eles não queriam escutar, mas depois que escutaram, ouviram a voz de Deus, disseram: eis-me aqui, foram para o trabalho, continuam fazendo esse ministério aqui em Manaus, lá em São Gabriel da Cachoeira, agora estão lá nos Estados Unidos, fazendo uma obra excelente entre brasileiros que moram naquela área e que não tem Cristo como Salvador. Eu termino com o seu papelzinho aí: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu tenho ainda, estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo ainda nesta cidade. Irmãos, falando dessa questão de missão intercultural, eu quero só mostrar rapidamente. Vocês conhecem o mapa, né? E esse mapa mostra quantos lugares ainda estão sem ouvir de Cristo. Quantas pessoas? Milhares deles. Então você pode orar por isso. O pastor tem um mapa desse que eu acho que ele vai colocar depois ali. Vocês darem uma olhada e orar por esses
por esses lugares que nós temos visto no Salvador ainda. Missionários que vão para lá, possam ir para lá. E hoje, outros países aqui mais próximos, onde nós temos trabalho, onde as igrejas funcionam, Venezuela, Colômbia e outros lugares com quem a gente tem contato com os missionários, a gente fica louvando a Deus por isso. Eu quero só citar uma coisa mais. A missão Novas Tribos é uma missão que trabalha com não sei quantas tribos e com quantos missionários atualmente, eu não sei. Mas eles trabalham nesse mundo afora, fazendo a mensagem do Evangelho. E tem um missionário que já pregou lá conosco, é o missionário Márcio, o nosso irmão missionário Márcio. Já pregou na Bereia, trabalhou um tempo na igreja Elim, que foi nossa filha. Ele trabalhou na igreja, não sei quantos lugares por aí, e agora ele está num trabalho muito especial. Qual é esse trabalho? Eu quero ler os irmãos aqui, uma das folhas do relatório dele. O nosso irmão Wilson tem o relatório completo. Eu vou tirar uma cópia dessa e mandar aqui para o pastor para colocar aí para os irmãos orarem com missões. E ele fala aqui sobre essa questão de missão intercultural. Eu quero ler isso aqui para concluir essa parte. A plantação de igrejas em contextos transculturais apresenta desafios distintos, por isso envolve pelo menos 5 áreas. Eu tive aqui algumas áreas que eu citei, ele cita outra. Apresenta desafio por 5 áreas. Por isso envolve pelo menos 5 áreas. Linguística, já falamos, a questão de aprender outra língua. Antropológica, questão de costume do país, aquelas coisas todas lá, envolvendo questão missionária, são estrangeiros lá no seu lugar, são pessoas diferentes. Eu contei algumas histórias na quarta-feira que não vai dar para fazer aqui, mas de experiências missionárias que eu tive ouvido na aula que eu dava no seminário, que era professor de missões, e eu trazia sempre um missionário semanalmente para que falasse das suas experiências para os alunos, para que eles pudessem continuar no ministério ou desistir dali, porque eles contavam experiências das mais assim, assustadoras, mas também contavam a experiência de ver uma pessoa salva por Cristo. Boa Vista, o pastor Haroldo pregou 7 anos numa comunidade chamada Nídio, para a primeira pessoa se converter. Hoje, Boa Vista está com muitos trabalhos lá, porque alguém dedicou a sua vida falando outra língua, aprendendo a língua dos índios lá e fazendo trabalho. Então, eu falo aqui do desafio linguístico, aprender outra língua. Nós tivemos um rapaz assistindo conosco na Bereia, ele é ticuna, mas só entre os ticunas tem para mais de 9 dialetos. Entre os ticunas tem para mais de 9 dialetos. E cada um fala o seu jeito. Eu preguei durante 10 dias para um grupo de missionários lá em Tabatinga, e todos eles eram ticunas, mas eu descobri lá durante o curso que tinha 9 representações ali, tinha etnias diferentes, e embora eles falassem a mesma língua, mas algumas palavras entre um e outro eram diferentes, e eu no meio deles não sabia nada. Mas aí alguns falavam português, a gente usava quadro, tinha material digitado e tudo mais para eles, e terminava o culto sempre, e eles iam perguntar, começava às 8 horas da manhã e terminava às 10 da noite. Esse era o culto de conferência por 10 dias, e a gente conseguiu vencer esses 10 dias. E eles voltaram para o campo, todos alegres e tal, e eu pensei, poxa, tantos aqui na cidade, com todas as facilidades que tem para ouvir a palavra, para participar, e eles lá com tanta necessidade ficam correndo atrás. Eles são das tribos ticunas, e tem outros trabalhos, como o trabalho do missionário Davi lá em Tefé, com os irmãos que são das áreas ticunas, da língua. Davi não aprendeu ainda a língua ticuna, né? Mas é assim. Mas ainda eles, às vezes, precisam de tradutor. O irmão Robert, que é da missão, ele é formado em pedagogia, ele tem sonhos de fazer aulas assim lá na cidade dele, e treinar os obreiros que tem lá, que se formam para o trabalho missionário. Nessa questão de
linguística, até para facilitar. Olha por isso, né? Esse é um desafio antropológico. Alfabetização da intercultural. Não sei se alguém se lembra, nós fizemos um culto, Terezinha, a irmã Terezinha trabalhou entre essa tribo, Cambeba, lá no Peru. Eu trabalhei aqui em Tabatinga com Cambeba também. Um grupo desses índios veio para Manaus, na época que surgiu o Arialu Power, veio um grupão lá, e eles ficaram morando naquela região que era do Arialu Power, ficaram lá, era a comunidade deles. O Arialu Power morreu, e eles tiveram que sair de lá. E eles se mudaram para a estrada que vai para Manacapuru, lá pertinho do sítio de vocês, 46. Eles se mudaram para lá. Nós fomos convidados para ir lá, para fazer culto, foi o grupo da igreja. E nós chegamos lá para fazer o culto e eles têm uma mistura aqui, assim, mas eles tiveram, para se manter aqui, eles tiveram de fazer uma cartilha para que eles pudessem ensinar as crianças nessa cartilha na língua deles, para não perder a língua, poder manter-se aqui. Alguns costumes, ou quase todos, se manter aqui, para que pudesse o governo permitir que ficassem aqui. Então, é uma área bem aqui, pertinho de nós. Existem certas políticas para entrar lá e tudo mais. Nós temos liberdade de ir lá. Eu tenho um rapaz que não é da nossa igreja agora, está na outra igreja, que a Tuxaua era tia dele. Então a gente tinha abertura por isso. Era tia dele. Então a gente ia lá. Bem aqui. Como é que fala em Cambeba? Depende do que é, né? Ela trabalhou com eles lá, deve falar um bocado de palavras, né? Tinha mais ticuna. Mais ticuna. Cambeba e já são em menor número. Pequenos, né? Lá parece que só são 176 pessoas nessa comunidade aí. Então, por que eu estou tocando nessas coisas? Porque o nosso foco é missões no mundo e missões interculturais que envolvem essas coisas. Estou só lendo aqui que o nosso missionário colocou desses desafios, que são a língua, as questões antropológicas missionárias, a alfabetização intercultural, a teologia do ensino básico e a tradução da Bíblia. Esses são os desafios. Então, fique com isso aí. A gente atendeu assim, a proposta do irmão Wilson, e eu quero concluir fazendo um resumo da nossa mensagem. Okay? Vamos então para o que diz Mateus 11, 28 a 30. E eu vou fazer, como eu disse, bem espremido ali, porque senão a Sirene já vai começar a tossir, né? Opa, assim já tossir. Estou falando porque o missionário Kiff, que esteve conosco na Bereia 2 semanas atrás, ele disse que o sinal dele parar a mensagem era a esposa. O que ela faz? Ela começa. Quando ela começa a fazer. Olha, pastor Jorge, já aprendeu isso aí. Quando ela começar a tossir, já sabe, né? Para operar. Ela já começou. Eu nem comecei. Está pensando. Então, veja lá, Mateus 11. Todo mundo conhece esse texto. Eu quero ler e concluir de maneira assim rápida o que nós pensamos para a nossa reflexão hoje. O que diz? Mateus 11, 28. Todo mundo conhece, né? O que diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero trazer 3 palavras aqui para, sem fugir o que falamos no iniciar dessa mensagem. São 3 palavras que estão relacionadas aqui. Vinde, ficai e ide. Vinde, ficai e ide. Mas o que é isso? Isso foi a ordem de Cristo. Isso foi a orientação dele. Você é salvo
Então você já veio, né? E se você é salvo, deve ficar aprendendo. E se você está aprendendo, deve estar preparado, porque Deus pode te chamar durante esse período e você deve ir. Então é nesse sentido que a gente vai pensar rapidamente aqui. Essa é a ordem de Cristo para nós, a igreja, para nós, para a humanidade, de modo geral. Primeiro, vinde. Vinde para quê? Vinde para ser salvo. O livro de Isaías fala: vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinde a mim e tal. O convite de Deus para a salvação está por toda a Bíblia. O livro de Isaías é um dos que mais cita esta frase: vinde a mim, vinde a mim. Deus chamando o homem para a salvação. Essa é a primeira coisa que ele quer nos ensinar, que está no contexto de missões. Mas é o primeiro ponto no contexto de missões. Sim, Deus está chamando as pessoas através de quê? Através do seu testemunho. Qual é o seu testemunho? A palavra, a igreja, os convertidos. Esses são os seus porta-vozes. Esses são aqueles que vão falar. Então, vinde a mim. E como é que as pessoas vêm? A Bíblia diz que eles vêm pela palavra, ouvir pela pregação. A fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir pela pregação. Então, para que eles venham, eles têm que ouvir. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Vinde para a salvação. Como eu falei, tem tantas referências aqui que eu poderia ler, e eu anotei aqui rapidamente a pregação da palavra. Com isso vem a fé. Segundo, a confissão que Jesus é o Senhor. Terceiro, a fé no coração. Quarto, a salvação. Todo aquele que crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A necessidade de pregar para que possa crer. Como pode ouvir se não há quem prega? Então, pensando nisso aqui, vamos lembrar rapidamente o que Jesus quis dizer para nós: vinde a mim para a salvação. Essa é a primeira coisa. Como eu falei, Isaías 1:18 a 20, eu não vou ler todo o versículo, mas ele diz: vinde e arrazoemos, assim diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Então, vinde. O convite de Deus através de Isaías: vinde. E hoje à noite, nesse momento, eu falo para aqueles que estão conosco: se você está aqui hoje à noite e ainda não tem Cristo como Salvador, escute, abra seus ouvidos, porque Deus está dizendo: vinde a mim e eu vos tornarei brancos como a neve. Ainda que o vosso pecado, vinde a mim. Isaías continua e diz assim: a todos os que têm de sede, vinde. Vinde as águas. Vós os que não têm de dinheiro, vinde e comprai. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Então, vinde. Isaías continua, mas eu vou me resumindo. A outro versículo diz: buscai o Senhor enquanto se pode, enquanto se está perto. Deixe o perverso o seu caminho, volte o inimigo seus pensamentos, volte-se, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que ele é rico em perdoar. Então, vinde. Essa é a primeira coisa. Se você não veio ainda, você está sendo convidado hoje à noite a vir a Cristo para ser salvo. O que é que ele diz mais aqui? Ficai. Deixei boa parte aqui, mas quem sabe um dia a gente continua. Ficai. Quando ele diz ficai, ele disse aqui: vinde e ficai. Em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, fala que a vida da igreja naqueles dias era: os que foram salvos ficaram juntos em comunhão, no partir do pão, nas orações, e viviam em perfeita comunhão. E enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Nós temos aqui uma sequência. Essas pessoas vieram a Cristo. Elas vieram. Quantos se converteram na pregação de Pedro? 3.000.
Eles ouviram, o texto diz que eles ouviram, se arrependeram, aceitaram a palavra, confessaram, foram batizados, se tornaram membros da igreja. 3.000. E esses 3.000 viviam em perfeita comunhão. Enquanto isso, eles pregavam a palavra. Houve a perseguição, eles se espalharam por causa da perseguição. Muitos morreram, foram queimados, demolados, pendurados em cruz, colocados para os animais comerem. E o que fizeram eles? A Bíblia diz em Atos capítulo 5: e todos os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. E por quê? Porque eles ficaram para aprender. Os discípulos, quando foram chamados para o ministério, a Bíblia diz que ele os chamou e eles foram e ficaram com Cristo. Ficaram com ele ouvindo cada dia, cada momento, cada hora, pedindo resposta para as suas dúvidas. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio eles ficaram com Cristo, ouvindo e aprendendo. Aprendendo tantas coisas, aprenderam sobre Deus, aprenderam sobre o pecado, aprenderam sobre o amor de Deus, aprenderam sobre salvação em Cristo, aprenderam sobre o amor aos perdidos, aprenderam sobre a necessidade de falar de Cristo aos pecadores, e aprenderam sobre sua vida e dedicação ao serviço do Senhor, entre outras coisas que eles aprenderam. Eles tinham dúvidas? Tinham, perguntaram para Cristo, e Cristo os ensinou durante 3 anos e meio. Estavam lá, ficaram. E aí a Bíblia diz que depois que eles ficaram com Cristo, o texto diz assim: aí ele os enviou para quê? Para voltar para pescar? Não, ele os enviou a pregar. Então a sequência que Cristo ensinou estava se completando. Vinde, ficai e ide. Vieram para a salvação, ficaram para aprender, agora estavam indo para pregar. Terceira coisa, para pregar. Então vamos concluir aqui: vós sois minhas testemunhas, disse Cristo. Ide, Marcos 16:15, todo mundo sabe decorado, né? Ide por todo mundo e toda criatura. Esse ide é para você também, viu? Você não vai só dizer ide por todo mundo, mas eu estou incluso neste ide. Então, meu filho, você já veio? Foi isso que Cristo falou. Você já veio para a salvação? Aleluia, amém? Se você já veio, está salvo. Mas você tem ficado para aprender de Cristo? Como é que eu fico para aprender de Cristo? No caso da congregação, culto quarta-feira à noite, é o momento para aprender de Cristo. O culto da sociedade feminina, é o momento para aprender de Cristo. O culto das crianças, é o momento para aprender de Cristo. A escola dominical, é o tempo para aprender de Cristo. O que ocorre é que nem todos os crentes querem aprender. E a gente pode muitas vezes ficar aqui, né, debilitados, porque não come o alimento que precisa, né? Então, você já ficou, você já veio, já ficou, já aprendeu? Agora, meu filho, vai para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Meu filho, você já veio? Já foi salvo. Você já ficou? Então já aprendeu. Agora faça o que deve fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14 até 18. Tem a orientação de Paulo sobre isso. Diz: como porém invocarão aquele de quem nada e quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que pregar. Pode, não dá para ouvir sem pregar. Como pregarão se não forem enviados? Aquelas pontos que a gente colocou lá, a igreja que envia missionário, a pessoa que atende a conversa, chamada de Deus. Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ouça o que falou Jesus antes de subir ao céu. Ele disse essas palavras antes de subir ao céu: ide e dizei. Ide e dizei: eu não estou mais morto, eu ressuscitei. Portanto, agora é a vez de vocês. Eu vou para o Pai, vocês vão ficar. Portanto, ide e dizei: Cristo está vivo, Cristo salva. Dizei. Nós temos o que dizer amanhã, nosso vizinho? Dizer. O que dizer? Cristo salva. Cristo salva.
E de pregai. Pregai o Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então, isso foi o que ele falou. E de dizer, segundo, ele disse: e de pregai. Depois ele disse: e de por todo o mundo. E por fim, ele falou para os discípulos antes de subir ao céu: vós sereis minhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os fim da terra. Eu estou aqui hoje e eu agradeço a Deus porque lá na Irlanda do Norte, um dia alguém ouviu o chamado de Deus. Ele foi salvo. Ele ficou para aprender. E ele saiu para evangelizar. E quando saiu, ele disse que estava atendendo o que o Cristo falou para o discípulo: vai pregando até o final do mundo. Até o final do mundo. Então, quando esse missionário está se preparando, ele disse: perguntaram: você vai para onde? Para o final do mundo. Que dá a palavra em inglês lá é onde não tem mais espaço. Então ele foi para o final do mundo, Boca do Acre. Só que depois ele foi um pouquinho mais para o final do mundo, mais para o final do mundo, depois chegando mais para o final do mundo. E esses missionários pregaram o Evangelho. Eu ouvi de Cristo. Cristo me salvou. Cristo me chamou para o ministério. Cristo me enviou para o ministério. Aqui estamos nós. Então, vinde, ficai e ide. Vocês já vieram a Cristo? Se todos aqui já vieram a Cristo, eu dou glórias a Deus. Se há alguém entre nós que não veio a Cristo ainda, atenda o convite de Cristo hoje à noite. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deve descuidar, porque a Bíblia diz exatamente: o que é de amanhã não é garantido. Então venha a Cristo. Faça isso hoje à noite. Não saia dos cultos se você não tem Cristo ainda. Entregue sua vida a Ele. Se você já veio, fique aprendendo. Fique ouvindo de Cristo. A Bíblia está aí. O pregador está aí. Vinde e aprendei. E depois, quando ouvir Deus te chamando para o ministério, não diga: eis-me aqui, e é meu irmão. Diga: eis-me aqui, e é. Bom, eu tinha mais que dizer, mas o Silene já tossiu 3 vezes. Eu não quero que ela tossa a 4ª vez. Mas essa é a nossa palavra hoje, o nosso desafio, os nossos corações. Nesse momento, esse programa que estamos tendo aqui faz parte desse desafio missionário. Então, Deus nos abençoe.